Bom, a Gal quase que dispensa apresentações, mas nós vamos fazê-las de qualquer forma. Ela é graduada em Administração de Empresas, com especialização em Semiótica pela Universidade de Paris. Com 30 anos de experiência, foi executiva, CEO e sócia de renomadas agências de publicidade, tendo trabalhado para importantes cases como Skol, Ambev, Pão de Açúcar e outros. Desde 2018, é sócia de startups baseadas em tecnologia. Quinta Valentina, microvarejo de moda, Ancover, Martech de ciência de dados, Zeca, uma edutech. Em 2022, tornou-se sócio e dirigente da Spark, ecossistema de produtos e serviços para o marketing de influência. Articulista e palestrante, é autora do livro Novas Questões, Respostas Diferentes, sobre o impacto da tecnologia para as marcas. É uma voz ativa na defesa da igualdade de gêneros e diversidade e é uma das autoras do Woman Interrupted App, baixado em mais de 100 países. Bem-vinda, Gal, obrigado por ter aceito o convite. E nós vamos começar te provocando um pouquinho, mas assim, a ideia nossa, nós demos um título na nosso tema de hoje, e eu acho que todos estão lembrados, que é como as marcas podem construir share de atenção no mundo bunny. Então, nós temos uma ideia do que vinha do mundo VUCA, e nós estamos num mundo bunny. Me fala um pouquinho dessa mudança, dessa transição, o que é hoje o mundo bunny e qual realmente, como nós vamos começar a olhar isso. Bom, muito obrigada, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer atender uma pessoa. Para mim é bem importante. Queria só dar um oi especial aqui para a Irene, que é muito querida, há muito tempo eu não vejo, mas uma satisfação estar aqui com todos vocês, tá? Bom, realmente, assim, o mundo VUCA, né? VUCA é uma expressão que já ficou no passado, que é uma expressão, inclusive, que foi cunhada nos anos 90. Então, digamos, podemos dizer que o bunny é a atualização disso, e um pouco ainda mais drástica, porque a sigla bunny quer dizer frágil, né? Brittle, ansioso, não linear e incompreensível, ou seja, é uma coisa muito mais complexa do que era o mundo VUCA, que era um mundo acelerado, incerto, enfim, mas quando chega no nível da não compreensão, a gente está prestes a ver tilts acontecendo, que de fato é o que a gente vive hoje, né? Então, se a gente parar para pensar num único elemento, né, dentro desse contexto que é a informação, a gente tem hoje a notícia, e a gente tem as fake news, aí a gente tem a contraponto às fake news, aí a gente tem a opinião do amigo, do pai, da prima, e todas essas pessoas te influenciam, e isso faz com que a coisa, a não linearidade, ganhe também essa não compreensão, né? Outro dia, com o pessoal, a turma da Spark, que tem muitos jovens abaixo de 30, eu perguntei numa reunião, como vocês se informam? E a maioria das respostas foi Twitter. Eu falei, mas o Twitter não informa. O Twitter é uma plataforma, né? O Twitter é legal se você tem uma coisa legal para contar. Quem do Twitter vocês consideram que dão a informação? E aí apareceu muito o seguinte, são jornalistas independentes, é o influenciador que não necessariamente é jornalista, mas eles confiam na ideia, e se tiverem alguma dúvida sobre a veracidade, ou quão profunda é aquela informação, ou quão impactante, aí vão buscar o Estadão, Folha, Lupa, enfim. Mas o negócio começa no Twitter, e pode terminar no Twitter, inclusive. Né? Então, olhar várias vezes por dia ali os assuntos que estão quentes no momento. Enfim, tem uma outra pesquisa também que saiu recentemente que diz que o principal meio de informação do povo brasileiro é o WhatsApp, e isso é uma catástrofe, né? Mas é o que é o jeito como é. Então, quem produz informação hoje tem que ter uma série de outros cuidados, mostrar mais fontes, né? Procurar estar nos canais onde tem uma audiência mais qualificada, procurar também promover esse conteúdo para que chegue a mais pessoas, ainda que seja pelo WhatsApp. Então, a gente vive num mundo em que todo mundo é produtor de conteúdo e todo mundo é gestor de canais, né? E eu arriscaria dizer que de todos os segmentos de mercado, todos, sem exceção, foram impactados pela tecnologia na vida cotidiana,
mas eu não tenho dúvida que o nosso mercado aqui foi o mais impactado de todos, justamente por isso, porque as pessoas agora elas são criadoras de conteúdo em tempo integral, elas são fotógrafas, elas são redatoras, elas são filmmakers, né, são gestoras de canais e constroem valor para as marcas e tentam destruir valor das marcas e assim sucessivamente. Então, imagina, né, a gente ter que rever todo o nosso ecossistema aqui, porque foi muito veloz a maneira como as coisas aconteceram, né? Então, eu acho que teve uma grande virada de página aí de 2003 para 2014, que foi quando as grandes redes sociais se tornaram isso que são hoje, que a gente conhece, né? Foi quando o Facebook explodiu. Eu acho que teve outra grande virada de página em 2018, e a gente teve outra virada de página por conta da pandemia. Eu vou trazer uma frase aqui que eu gosto muito de usar sempre nas minhas palestras, que é uma frase do Prahalad, que vocês conhecem, né, que cunhou a expressão Base da Pirâmide, do Futuro da Competição, que é um livro que já tem mais de 10 anos, mas continua sendo um livro atualíssimo, best-seller, enfim. E ele diz o seguinte: à medida que as empresas crescem, elas vão se orientando por processos e custos, mas as pessoas continuam movidas por experiências e emoções. Isso é um fato, né? A gente pode ter aqui, ó, por minuto, pensamentos que levam emoções ou que vêm de emoções, e isso é a base de toda a otimização que existe hoje. Por quê? Porque a gente hoje se direciona muito por dados, a gente faz otimização por dados, a gente extrai insight dos dados, e os dados nada mais são do que a tradução numérica da reação de uma pessoa. Ah, vendi mais, parabéns, você conseguiu fazer mais pessoas reagirem em direção ao seu produto. Tive mais cliques, mais compartilhamentos, parabéns, você foi capaz de dar uma chamada, uma frase, uma experiência que levou as pessoas a interagirem. Então, o dado ele é numérico, mas ele é apenas uma tradução numérica de reações, emoções de pessoas. Então, isso é a base de tudo hoje. Eu escrevi recentemente um artigo comentando sobre o caso Theranos, né, da Elizabeth Holmes, que até tem a série agora no Star Plus, e eu falo lá o seguinte: eu vejo duas coisas muito claras aqui para que ela tivesse conseguido enganar tantas pessoas tão sêniores durante tanto tempo. Primeiro é que a tecnologia hoje ela é tão farta, tão abundante, tão presente, tão fácil de copiar e de desenvolver, que é muito difícil analisar um produto tecnológico hoje em dia, não é fácil, né? A gente precisa ver ele comprovado para a gente poder acreditar que ele é tudo aquilo que normalmente se vê nos pitches, né? E a segunda coisa que é um caso de comunicação. É um caso claramente de semiótica e comunicação. Toda a narrativa que ela conseguiu construir em torno dela, não só a narrativa verbal do pitch da empresa dela, mas a logomarca da empresa dela, a maneira como ela se vestia, como ela falava, ela tinha um repertório de linguagem próprio. Então, é um case de comunicação, não resta dúvida nenhuma, fortemente apoiada numa questão semiótica em diferentes narrativas. Então, hoje a gente vê, né, comunidades inteiras se mobilizando contra alguém por conta de uma palavra mal colocada ou de, né, alguma coisa que foi falada numa hora errada. Então, assim, a comunicação ela é a távica do ser humano e ela está presente em toda e qualquer decisão. O mercado é feito de conversações, né? E nós somos players desse segmento aí que foi tão atingido, né, pela tecnologia. Então, quando eu falo de share de atenção no mundo bunny, eu me refiro, inclusive, a uma revisão de conceitos, né, geral que aconteceu de todas as partes. E o marketing hoje, o conceito moderno para marketing, na minha opinião, é ir ao mercado buscar atenção, ir ao mercado disputar atenção. Então, tudo que a gente estiver fazendo para disputar a atenção de um mercado e conquistar mercado é marketing. E do ponto de vista do consumidor, da consumidora, que somos bombardeados de informação o tempo inteiro, né? Esse mundo bunny aí, e muito veloz, né? A gente tem que ser capaz de fazer o tempo daquela pessoa com a nossa marca ou com a gente valer a pena. Então, de diferentes maneiras, isso aparece nos relatórios aí das grandes consultorias, né?
com diferentes frases, mas resumindo é isso, marca, faça o tempo que eu estou despendendo aqui com você valer a pena, senão já estou olhando aqui para o lado, ó, já sei informações do seu concorrente, já vou tomar outro caminho. Então, isso nos leva a afirmar, inclusive, que nenhuma liderança está garantida. E não está mesmo, porque hoje você é líder, amanhã pode não ser. E quando, óbvio, né, as empresas precisam continuar tendo excelentes produtos, excelentes serviços, experiências sem fricção, porém, a maneira de chamar a atenção segue sendo a comunicação, né? E eu entendo comunicação hoje como toda e qualquer narrativa daquela marca, né? Então, o projeto arquitetônico é uma narrativa de marca, bem como o repertório de linguagens, tudo que eu falei agora há pouco da Elizabeth Holmes serve para qualquer marca. Então, qualquer narrativa de marca, ela sustenta a relação, ela engaja, né? Ela cria valor, e eu acho que, já falando aqui sobre a profissão e da profissionalização, eu penso que uma das atitudes mais importantes hoje que os profissionais de publicidade, comunicação, marketing têm que tomar é usar esse conceito da criatividade expandida, né? Então, antes a gente tinha um conceito meio estrito, né? As ferramentas que a gente conhecia, design, direção de arte, fotografia, redação, hoje não. Qualquer solução pode ser uma solução criativa, né? Então, a gente tem que trabalhar, somos de uma indústria criativa, então vamos expandir, né, a nossa visão de criatividade para uma criatividade expandida, né, que pode abarcar qualquer uma dessas manifestações que eu falei. Bom, já falei um pouco sobre dados aqui, é absolutamente impossível dialogar com qualquer empresa hoje sem falar sobre dados, né? A começar pela organização dos dados. Tem pesquisas aí, uma pesquisa da Adobe, inclusive recente no Brasil, que fala lá, a principal coisa que tira o sono dos CMOs é dado. Então, assim, muitas empresas, sobretudo as maiores, né, aquelas que foram frutos de aquisição ou que cresceram sem ter isso como elemento central, têm diferentes bases, né, elas não estão todas parametrizadas, tem muito dado, mas não sabe o que fazer com eles, isso é custo, né? Dado parado é custo, dado em uso é receita. Então, essa disponibilidade de dados que existe hoje para as empresas e para as pessoas também, de certa forma, né, faz com que haja muito mais variáveis e combinações. Então, voltamos à questão do mundo bunny, né, que é essa coisa meio sem framework mesmo, meio caótica aqui e agora, né? As experiências vão mudando e acelerando comportamentos. A gente tem também uma queda da barreira de produção de produtos e serviços e da própria tecnologia, né? Então, por isso, para as marcas hoje, a comunicação ela é um asset da companhia. Ela não é mais uma atividade meio, ela também é uma atividade fim, ela também é um produto da empresa. E não tem como ser diferente. É exatamente isso que o consumidor deseja hoje. Ele deseja ser atendido com rapidez nas suas expectativas, ele deseja pertencer, né? Então, a gente vê as comunidades hoje como são fortíssimas em torno de artistas, de celebridades, né? Não é só a relação do fã com o seu ídolo, é dos fãs com os próprios fãs, né? O consumidor hoje também ele quer inovação, né? Então, uma coisa que a gente sempre falou no nosso mercado, que é renove o interesse das pessoas pela sua marca, renove o interesse das pessoas pela sua marca. A marca tem que contar novidades, hoje é muito mais necessário fazer isso, né? E uma coisa também muito importante, que sai bastante aí nos relatórios, né, das grandes consultorias, que normalmente incluem o Brasil, né? Esses relatórios todos incluem o Brasil, porque a gente é sempre top 3 ou top 5 de alguma coisa, né, de algum mercado. Às vezes a gente até consegue o reparte Brasil, mas quando não tem o reparte Brasil, o Brasil está contido. Que é o seguinte, marcas, me dê as informações e eu vou escolher minhas jornadas. Então, aquela linguagem mais imperativa também que existia antes, né? Sou o seu primeiro cartão de crédito. Por quê? Por que você está dizendo que você é meu primeiro cartão de crédito? Quem disse isso? Quem te autorizou a dizer isso? Me dê informações e eu vou escolher quem é o meu primeiro cartão de crédito, entende? Então, de novo, aquela coisa do fazer o tempo valer a pena, né? E algo que é a verdade das verdades, né, gente? Nosso controle remoto universal aqui, ó. Eu saí de casa para ir no evento anteontem de manhã,
e foi desesperador, porque eu entrei no carro, o celular deu pau, eu não tinha o Waze, eu não tinha Google Maps, eu, obviamente, sei dirigir em São Paulo, fui, né? Não sabia se era o melhor caminho ou o pior, mas fui, cheguei ao local, eu estava inscrita para o evento, eu não conseguia pegar o voucher da inscrição, na hora eu vi as pessoas passando, queria dizer, vem aqui falar comigo, vamos ali tomar um café, e eu não tinha como me comunicar com elas, vi várias pessoas falando e não consegui chegar nelas no evento grande, e na hora de ir embora, o meu cartão estava aqui dentro também, não tinha como pagar o estacionamento. Então, essa é a nossa vida hoje, né? Isso é um fato. Então, assim, eu larguei tudo e fui resolver o problema do celular, né? E aqui a gente tem a criação do conteúdo, né? Eu posso criar conteúdo a qualquer momento, eu tenho a câmera, eu tenho o computador, eu tenho tudo aqui, então eu vou criar, eu vou compartilhar, eu vou comentar os outros, eu vou dividir, eu vou editar, então não tem como a gente se desvencilhar disso, né? E aí, isto posto, né, depois de todo esse cenário que eu expus aqui, chegamos ao marketing de influência, porque para acompanhar a velocidade com que nós vivemos hoje, não existe nenhum segmento da comunicação que acompanhe com tanta rapidez a nossa vida, o que a gente está fazendo e tudo mais, do que as redes sociais. E hoje as redes sociais, as de mais sucesso são aquelas que são influencer-centric, né? Porque é assim, né, gente? Se a gente parar para pensar aí num segmento, sei lá, mais sério, assim, vamos dizer, tipo banco, né? Seria bem divertido, é divertido, já tem bancos fazendo isso, ver o conteúdo das redes sociais desse player sendo feito por creators, né? Que sejam capazes de interpretar o posicionamento daquela marca, mas falar numa linguagem que chega nas pessoas com capacidade de engajá-las, do que senta lá uma dupla, faz um post e vai para o marketing, passa por 5 pessoas e volta e muda a palavra e não sei o quê. Então, esse tipo de comunicação é o que menos engaja hoje. Então, assim, tem o momento da marca dar o seu tom mais sério ali, estabelecer a maneira como quer ser visto, sem sombra de dúvida, né? O marketing ele não deixa de existir, o posicionamento da marca não deixa de existir. O posicionamento da marca é o básico, sempre foi e sempre será. Mas a maneira de colocar isso e os canais com que a gente chega nos consumidores é o que mudou completamente. E a gente vive num país hiperconectado, né? A gente tem índices de engajamento de influenciadores maiores que os Estados Unidos e da China. Nós somos o país do mundo com o maior número de influenciadores. Nós temos ferramentas de gestão de marketing de influência, a Spark até representa uma delas. O país líder dessa ferramenta é Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil. Então, a gente é primeiro ou segundo lugar de qualquer coisa relativa a marketing de influência. Tem uma pesquisa super recente aí também, que saiu na Statista, mostrando que o brasileiro, né, a gente tem 400 milhões de devices conectados, né, entre celulares, desktops, consoles de games, enfim, todos eles, e 97% desses devices conectados têm acesso à rede social. E o brasileiro, como vocês sabem, é quem mais despende tempo nas redes sociais. Então, imagina a quantidade de conteúdo que é preciso ser produzida diariamente, né? A necessidade de ter tecnologias que acompanhem a performance desses conteúdos, né? A gestão desses dados, e a diversidade, né, de temas que as marcas têm que trabalhar, continuando adequadas, alinhadas à sua essência, sem traí-las, né? Mas muito mais conectadas em tudo que está acontecendo no mundo e não só da porta para dentro, isso acabou, né? O CEO, até algum tempo atrás, ele olhava da porta para dentro, era difícil ver um CEO falando sobre comunicação ou sobre rede social, e hoje em dia, se ele não fizer isso, ele já está para trás. Se ele não estiver preocupado com os impactos da sua marca no mercado, a responsabilidade social da sua empresa e tal, ele já está perdendo.
né? Ele já está perdendo, e se alguém está trabalhando no segmento dele, está deixando ele léguas para trás, né? Falando um pouquinho aqui sobre, um pouco mais sobre marketing de influência, é importante destacar que quando a gente usa esse termo, é muito comum associar rapidamente ao public post da celebridade, né? Da pessoa famosa. Isso também faz parte do marketing de influência, mas não é só isso, é muito mais que isso. Então, se a gente falar sobre cocriação, se a gente falar sobre embaixadores, se a gente falar sobre curadores, influenciadores, especialistas, que são pessoas que não necessariamente vivem, né, disso, não é a fonte principal do sustento delas, mas elas são tão especialistas que elas influenciam, porque, na verdade, o marketing de influência existe desde que o ser humano existe, né? Esse que a gente está falando aqui é o marketing de influência digital, né? É de base digital, é desse que a gente está falando. Então, é um contexto muito mais amplo do que se pode imaginar. A gente tem as grandes celebridades, a gente tem os médios influenciadores, os grandes, a gente tem os micro, a gente tem os nano, né? Ontem, por exemplo, eu fui num evento do TikTok e conheci uma moça de uma empresa que está chegando no Brasil que só trabalha nano influenciador. E eu achei muito interessante lá a abordagem dela, enfim. Então, a gente pode ter para qualquer segmento de mercado, seja de marcas de bem de consumo ou de serviço, serviço público, corporativo, qualquer um, acadêmico, qualquer um tem seus influenciadores, qualquer um, nas mais diferentes formatações. E mais, a influência, como eu falei, a gente está aqui falando de marketing de influência sobre base digital, mas assim como os seres humanos, aqui os consumidores, as consumidoras, como eu falei, querem ter seus assuntos resolvidos com rapidez, independente de onde ele esteja, né, no ambiente físico ou digital, o marketing de influência também se dá em estratégias que podem ocorrer só no ambiente digital ou em ambientes que se interconectam, né, como eventos, ativações, etc., que é uma coisa que a gente também trabalha, porque o nosso assunto é marketing de influência, não importa de que maneira ela se dê. Agora, uma coisa que é importante lembrar que é o seguinte, o marketing de influência, ele não é, como eu falei, só o public post do famoso, e ele está longe de ser uma coisa tática, né? Os volumes de verba hoje que são direcionados para o marketing de influência, primeiro para as redes sociais, né? E depois o marketing de influência como parte disso, no Brasil são incríveis, assim, são muito grandes. Então, o nosso desafio, a gente que trabalha nessa área, é sempre tentar colocar para o cliente esse segmento da comunicação como estratégico, porque ele é estratégico. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? As pessoas estão o tempo inteiro construindo ou não o significado para as marcas, elas querem interagir, elas querem fazer parte de alguma coisa, elas querem pertencer. E o número de pessoas influenciadas por compras recomendadas por vendas recomendadas por influenciadores no Brasil é enorme, é da casa dos 80% de pessoas que declaram que já compraram um produto indicado por um influenciador. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, né, sobre marketing de influência, a gente não pode, assim como na publicidade, né, com qualquer coisa que a gente leve a sério, assim, não pode começar pelo fim, pelo entregável, né? Tem que começar pelo começo, assim, qual é a sua estratégia, que espaço você quer ocupar no mercado, que história nós vamos contar este ano, este semestre, sobre o seu produto, aonde você quer chegar? A pergunta começa aqui. E depois disso, aí sim a gente vai ver qual que é a estratégia mais adequada dentro de todas essas vertentes do marketing de influência que eu falei para vocês, inclusive para a gente poder ter KPIs. Então, assim, cliente, o que você quer? Você quer brand awareness? Você quer um trabalho de advocacy? Você quer construir uma causa? Você quer performance? Você quer vender produto? O que você quer? Né? Vamos estabelecer aqui qual é o KPI. Porque é uma coisa que é comum também desde que a gestão de dados chegou nos departamentos de mídia das agências, né? Hoje mais que mídia, né? É insuficiente falar só de KPI de mídia. Mas era sempre assim, o assunto era brand awareness e a empresa, a agência estava sendo cobrada por performance. Não dá, né? Vamos estabelecer um KPI e vamos perseguir esse KPI, até porque resultado é para ser construído, né? Ele não é geração espontânea, a gente constrói, né, resultados. E todo esse jogo, todo esse contexto vale também para o marketing de influência. É a mesma coisa.
né? Ela torna-se estratégica, né? Cada vez mais, por isso que eu coloquei aqui para vocês como contexto de mercado, e também pela grandiosidade, né? Do impacto que os influencers, os embaixadores, os creators têm na adequação do discurso, né? É uma coisa muito poderosa, né? Você conseguir conectar ali pelo discurso, né? Pela linguagem, você de fato engaja, né? As pessoas, é como se estivesse conversando com um igual ali, com uma pessoa próxima, com quem você se identifica, né? Então, para as marcas construírem um share de atenção dentro desse universo aí, é preciso ter claro algumas coisas, né? Primeiro lugar, isso que eu já falei, né? O consumidor ele é digital, né? É físico e é digital também, e ele quer ser atendido rapidamente nas suas expectativas, independente de tempo ou espaço. Ele aceita dialogar com marcas que o entendem, isso é velhíssimo, só que agora a gente tem mais canais e mais ferramentas para poder ter esse diálogo o tempo inteiro, né? Always on. Quando ele sente que a marca está falando com ele sobre coisas que são relevantes para ele. Os conteúdos eles têm que ser cada vez mais inseridos na vida, na cultura, no cotidiano das pessoas. Não é à toa também que o Brasil, ao contrário do que acontecia antigamente com os meios mais tradicionais, que havia uma concentração, né? Tinha até uma hegemonia cultural do Brasil baseada no eixo Rio-São Paulo, e graças a Deus isso acabou, né? O Brasil se descobriu inteiro, né, com o acesso à tecnologia. Então, a gente tem influenciadores locais, regionais fortíssimos e redes de influenciadores digitais locais fortíssimas. Ele espera também o tempo inteiro essa renovação de experiência, né, aquela coisa de capturar a atenção que eu falei. Gratificação instantânea, então, quando ele se sente gratificado, né, ele tende a engajar e não só a recomendar, né, a compartilhar. Isso é dinheiro, né? Parece que a gente está falando de comunicação, mas é dinheiro, né? Cliente fiel né? Então ele é para os amigos, para os parentes, ele defende dos detratores, né? Ele compra e recompra os produtos daquela marca, é tudo dinheiro. E eu estou falando de comunicação, mas no fim da linha é caixa tilintando. Ele quer participação e empoderamento, ele quer escolher as suas próprias jornadas com as informações que eles têm. Então, é preciso, a gente que tem que calçar os sapatos do cliente para entender como se comunicar com ele, é isso aí. A gente precisa ter total consciência de que o mundo hoje é assim e nessa velocidade. E uma outra coisa assim que eu considero de suma importância para o Brasil, por último, mas de jeito nenhum menos importante, muito pelo contrário, que é a questão da diversidade, né? Porque eu estava olhando agora, eu não fui para o Festival de Cannes esse ano, e estava olhando nas minhas redes sociais a galera lá em Cannes, comemorando tal, não sei o quê, maravilha, tudo certo, mas assim, a maioria esmagadora das fotos ainda são dos homens brancos, né? No Brasil e no mundo, ainda é assim. Então, eu acho que a gente está vivendo uma mudança incrível, sabe? Assim, demorou para a gente ter essa mudança no Brasil, porque este é um país diverso. Então, como é que a gente não pode ter dentro de casa uma equipe que espelhe essa diversidade para oferecer melhores produtos e serviços para o consumidor? Qualquer mesa de conselho que a gente sente no mundo vai se falar sobre avaliação de riscos e oportunidades, qualquer mesa de alta gestão. E quando você tem cabeças todas iguais, você vai fazer as mesmas avaliações de riscos e oportunidades, né? A homogeneidade, ela impede o crescimento, ela impede a transformação. Então, a diversidade não é uma questão social, é uma questão socioeconômica. Então, lá na Spark, a gente tem orgulho de ter uma equipe extremamente diversa em todos os níveis. O board é composto por 75% de mulheres, embora os 2 fundadores sejam homens, eles tiveram essa visão. E a gente é muito satisfeita com essa situação lá da empresa e confesso para vocês até que foi uma das coisas que me atraiu para fazer negócio com a empresa e estar lá hoje com eles. Bom, resumindo, gente, é o seguinte: as experiências, que é o que o mercado publicitário sempre fez, as plataformas, que é onde trafegam essas relações, e gestão de dados, são 3 palavrinhas que não podem mais se separar. Elas estão juntas
E quem separar isso tudo aqui está perdendo alguma coisa, está deixando dinheiro ou um valor no meio do caminho, porque não se completa, sabe, a experiência. A experiência completa requer essas três disciplinas trabalhando junto o tempo todo. E, lógico, isso aqui é um infinito, né? Então, à medida que a gente vai fazendo gestão de dados, a gente vai criando um sistema de engajamento, um sistema de gestão e um sistema de insights também, e fazendo essa atualização o tempo inteiro. Agora, uma outra coisa também que é muito importante mencionar, que é o seguinte, não adianta sair comprando ferramentas e tecnologias, não adianta. A escolha de uma ferramenta, de uma tecnologia, ela sempre tem que ser consequência de um mindset, de uma cultura, né? Então, primeiro, a empresa precisa responder a si mesma a pergunta, né? Que espaço eu quero ocupar nesse mercado? Como eu quero ser? Quem eu sou? Primeiro a identidade, depois como eu falo, como eu me apresento. E aí sim ela poderá fazer bom uso das tecnologias, porque, de novo, a tecnologia também não é geração espontânea, né? Ela existe para servir a uma orientação que a gente que estabelece. Mas, de fato, assim, eu não consigo imaginar nenhum trabalho hoje, nenhuma área que não envolva plataformas e gestão de dados, e no nosso mercado, ainda mais por conta disso tudo que eu coloquei aqui. Bom, é isso, eu acho que consegui fazer um resumo aqui do que eu queria falar, mas acho que o mais legal começa agora, que é essa conversa aqui. Não, não é só um resumo, você nos deu um panorama perfeito nesse sentido. Como sempre, gente, nossos microfones estão abertos, vocês podem fazer qualquer pergunta. Eu vou pedir ao Regi para dar esse start. Pode ser, Regi? Eu tinha me preparado para uma pergunta aqui, muitas já morreram, que a minha amiga já falou, mas eu tinha uma aqui muito especial, que acho que mexe com o que todos nós estamos vivendo, eu não sei se a Gal está acompanhando isso. A Gal fez administração de empresas, todo mundo ouviu ali no começo, mas ela fez isso porque não havia na época opção do curso que ela queria fazer na Bahia. E infelizmente, Gal, a gente está vivendo isso de novo. Há um desinteresse muito grande por nossa carreira, e aí a gente tem alguns cursos fechando, em especial no meu país, no interior do país, no interior da Bahia, que você sabe que eu tenho amigos ali com agência, não tem mais curso. Então, o que a gente faz hoje, na tua opinião, para atrair esses jovens? Será que a gente deixou de ser tão legal como a gente era antes? O que você acha que a gente pode fazer para trazer a nova geração para o nosso negócio? Ou você acha que isso ainda não é um grande problema? Como você vê isso, amiga? Eu acho que é um problema, sim, porque é isso que eu comecei falando, né? De todos os segmentos de mercado, eu não tenho dúvida que o nosso foi mais impactado, assim, zero dúvida sobre isso. E esse consumidor está ali de novo, né? A velocidade das experiências e emoções. Então, anteontem eu fui num evento do IAB, e no painel, inclusive, participou o executivo do LinkedIn, ele falou sobre isso, né? Que hoje é tudo tão veloz, tão rápido, muda tanto que é difícil esperar 4 anos, né? A pessoa se formar, né, em alguma coisa. Então, eles querem, de um modo geral, existe uma procura por cursos que sejam mais rápidos, mais técnicos e mais efetivos, né? Então, eu vou dar minha visão, tá? Eu não sei, não é o certo ou errado, é simplesmente a minha visão. Primeira coisa que eu acho assim, para que a gente mantenha o interesse das pessoas, né, que hoje estão no banco da faculdade, eu, se fosse professora hoje, eu partiria muito para o campo da pesquisa, porque o campo da pesquisa obriga a pessoa a ir atrás, a buscar diversas fontes para estabelecer comparações, para poder se posicionar. Travou a comunicação legal. Ela deu uma travada, gente. Deixa eu ver se ela volta. Justo agora que estou vibrando com pedir artigo para os alunos. Houve um endosso da Gal Barradas de que precisa pôr o povo na pesquisa. Tive a mesma coisa aqui, Fede, né? Eu fiz
Eu Vamos ver se estava aqui ela vai. anotando, já sei o que eu vou pedir Já, agora, mais forte. nossa, faz Já 10 peço, anos mas que eu agora peço artigo para os vamos. alunos, estou com um sorriso de ponta a ponta aqui. Mas esse é o grande desafio, né? Esse é o grande... O problema é eles saberem fazer a pesquisa, né? Esse é o X. É, Esse é o grande. mas isso ativa eles de um jeito bastante impressionante, assim, É. é duro, mas é muito poderoso mesmo, assim, Sim. um dia eu vou achar uma brecha para compartilhar com vocês Vai sim, a gente essa vai trazer. experiência aí de colocar os alunos para escrever artigo e publicar, e é muito interessante, assim, aí você descobre às vezes uns talentos que você nem imagina, né, umas pessoas que são fantásticas e estão lá adormecidas ou talvez escondidas em meio aos trabalhos em grupo, ao trabalho coletivo, quando você põe um aluno para fazer uma pesquisa individual e dá liberdade para ele, né? É muito interessante como ferramenta de desenvolvimento, assim, é bastante interessante. Gente que às vezes não dá nada, aluno que às vezes é mais tímido, ou aquele aluno que você fala, não, esse aluno não está nem aí com nada. O cara vem com uma pesquisa que você fala assim, nossa, fiquei impressionado. Ela está bem entrando legal. pelo celular. Tá entrando? Pessoal, vou aproveitar e estou colocando aí meu celular para os professores aqui que não me conhecem, se quiserem mandar sugestões para o Galo na Curva, quiserem falar, criticar. Eu caí. Você caiu, Isso, Gal, foi na você. hora que o Fê estava mais animado. Aí ele ficou falando depois que você caiu. Ele falou, pô, Poxa. obrigado, Gal. Ela falou, estava falando sobre fazer os alunos pesquisarem, aí cortou. Eu acho que caiu a luz aqui no bairro. Então eu acho que a pesquisa seria um caminho muito interessante, né, para fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo agora no mercado, né, conseguir comparar dados, portanto, fazer uma análise e desenvolver o senso crítico em cima disso, e, quem sabe, formar uma nova opinião, né? Porque ele vai ouvir diversas fontes, vai observar diferentes fatos e pode, inclusive, desenvolver suas próprias teses a respeito daquele assunto, né? Então, eu faria isso. Tem uma outra questão também que eu acho que tem a ver com a diversidade, sabe? Então, assim, naquelas faculdades que são mais democráticas, a gente vê, né, já assim, a mistura do povo brasileiro. Mas aquelas que são mais caras, né? E eu acho que os contratantes eles deixaram um pouco de lado de. Antes eles escolhiam as faculdades, né? De onde eles queriam recrutar as pessoas, e eu vejo que isso já caiu um pouco também. As empresas já estão muito atentas a isso, elas estão procurando, né, diferentes backgrounds, né, diferentes origens, diferentes olhares, porque é como a gente vence no Brasil, gente. Tem que ser por aí. Então, eu acho que a universidade, o nome já diz, né, universidade, ela tem que estar aberta a este universo, né, que é incluir o próprio Brasil, né, no seu ambiente, né? Inclusive para que essas conversações, essas discussões, etc., também ganhem um outro nível, né? E assim, eu acho que tem também uma questão da velocidade, né? Então aí é 100% palpite, tá, gente? Eu não tenho nenhum conhecimento técnico para falar sobre isso, mas me parece que os cursos mais rápidos eles cairão mais no gosto das pessoas, né? Seja porque são intensivos ou porque, enfim, abreviam, né, a chegada do diploma para que elas vão para o mercado de trabalho. Então, eu acho que para estar mais próximo do mercado tem que ter mais isso, mais experimentação, mais realidade, mais pesquisa, que é para ir a campo, e estimular esse senso crítico das pessoas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Tem uma outra coisa também que me chama a atenção no Brasil, que é o seguinte, tem 70 milhões de brasileiros que não concluíram o ensino médio, né? Metade da população adulta, praticamente. Então, a gente vê como país, né, como nação, a gente para num lugar, né? Porque sem o ensino médio não se chega à faculdade também.
Então, as complexidades do Brasil, né? E não tem solução simples para coisa complexa, mas esses 3 pontos que eu coloquei aqui no âmbito da universidade, especificamente no nosso caso aqui de faculdades de administração, de comunicação, de publicidade, eu acho que seriam boas atitudes para renovar o interesse das pessoas. Muito bem, eu vou pedir para a Irene, né, Luiz? Vou pedir para a Irene fazer a pergunta. Irene, abre teu microfone, querida. Saudade de você. Feliz que nem a Gal. Faz tempo que eu não te vejo. Obrigada, Regi. Saudade também de você. E, Gal, uma delícia ouvir você falar, né? Você tem um raciocínio claro e coeso e você desdobra vários assuntos sem perder os raciocínios. Eu adorei, inclusive, principalmente você falar de criatividade expandida, né? Que é uma coisa que, assim, há algum tempo a gente percebe claramente, até antes esse tsunami tecnológico na vida nossa da comunicação. Tá aí o Marcel Marcondes, por exemplo, né, colhendo tudo que ele semeou nos últimos anos lá na Ambev, com essa visão mais criativa do trabalho, né? E aí, contrapondo a essa criatividade expandida, muito na área dos influenciadores, e aí eu queria te ouvir tua opinião, existe também uma preguiça criativa, né? Alguma coisa como eu estou substituindo as celebridades globais na comunicação, né? O pessoal chega num briefing e fala, e a gente quer usar tal celebridade na campanha, né? Depois de ter explicado um monte de coisa, no fundo, a gente quer usar tal pessoa. E isso se transformou nos influenciadores, né? Às vezes eu estou participando de algumas reuniões que deveriam ser estratégicas, sobre qual é o posicionamento tal, discutir qual é a estratégia, e aí ele fala, tá, então quais os influenciadores que a gente vai usar, né? Então, eu vejo um comportamento velho, né, usado para as ferramentas e para os recursos de hoje, né? Uhum. Não sei se você sente a mesma coisa, que é quando eu falo preguiça criativa, é aquela solução fácil e sem muita estratégia, né? Não sei se você sente a mesma coisa. Essa é a nossa batalha, né, Irene? Da vida inteira. Por isso que eu falo, tudo que já acontecia antes continua válido. Continua válido, não mudou nada. Mudou o output ali, pode ter mudado, mas todo o resto continua válido. Então, uma coisa que eu oriento muito as nossas equipes lá é assim, não deixa o cliente chegar com o formato. Eu mesma sou uma que digo ao cliente, tá? Eu falo, não me pede um formato. Me diz qual é o seu problema e aí a gente vai pensar sobre qual vai ser a solução, né? Então, primeiro vamos para o problema. Mas isso acontece com bastante recorrência. E aí eu chego de novo na questão da diversidade. Porque quando você tem um time só das pessoas muito jovens que nasceram já nessa geração, que não é só rápida, ela é também imediatista, e não tem fundamentos, não estudou, não tem esses fundamentos do planejamento, da estratégia e tal, a tendência é chegar aí mesmo. Então, precisa ter uma equipe diversificada, não só do ponto de vista racial, gênero, mas também de idade, né? Porque faz pouco tempo que a gente ainda levava muito a sério, né? A estratégia em primeiro lugar, o posicionamento de marca em primeiro lugar, eu me refiro aos dirigentes de marketing. Então, assim, hoje as pessoas chegam muito mais rapidamente a cargos diretivos, né? E não vão no fundamento, mas sem fundamento a casa cai. Né? Então, toda vez que eu vou dar palestra, assim, tem pessoas muito jovens e tal, quando me pedem conselho, qual o conselho para quem está entrando, não sei o quê, a minha resposta é sempre a mesma, leia. Leia os clássicos, em primeiro lugar, procure entender o fundamento das coisas, dou lista de livros, porque é o seguinte, eu falo assim, isso aqui é bom não só para você construir o seu trabalho, isso aqui vai te dar framework, sabe? Você vai se sentir mais seguro, você vai se tornar uma pessoa mais segura.
se você tem os fundamentos, você consegue desempatar uma reunião, você consegue ganhar uma reunião se você chegar com fundamentos e não simplesmente com um monte de coisas jogadas como solução numa mesa. Agora, quando eu digo que essa é a nossa batalha sempre, é porque e é nosso papel também formar, né? Pessoas, a gente sempre fez isso e vai continuar fazendo. E quanto mais pessoas jovens, né, ou que sejam um pouco mais jovens que a gente, quem veio depois, né, as pessoas que vieram depois, a gente conseguir formar dentro dessa mentalidade, mas a gente consegue perpetuar o que é certo, né? Que é começar pelo planejamento, pela estratégia, que espaço eu quero alcançar, eu quero ocupar. Mas eu concordo com você, acontece com bastante recorrência e a gente não pode desistir. Eu acho assim, que tem um argumento também que eu recomendo bastante às pessoas que trabalham comigo usar, que é o seguinte: quando você faz essa pergunta, onde você quer chegar, né? Tem que vir uma resposta lá. Ou a pessoa vai falar de liderança, ou vai falar de número de cliques, ou uma coisa de curto prazo, de conversão, bababá. Mas é assim, mas vem cá, quem te garante que isso que você está me trazendo como formato e solução vai te levar a esse resultado? Né? Quem garante? Você garantiria? Seguramente a resposta vai ser não, que é um chute, né? Normalmente. Aí a gente começa a construir, né, esse resultado, o caminho desse resultado. Então, assim, aí a gente fala da importância da curadoria, a importância de manter-se fiel à essência da marca, né, a importância de um trabalho de canais bem feito, a importância de acreditar nas ferramentas de gestão de dados, a disciplina de gestão de dados. Aí a gente consegue encaixar ali aquela reunião, né? Senão fica um monte de coisa solta mesmo, não leva a lugar nenhum. Aí depois vira e diz assim, eu fiz um trabalho com influenciadores, mas não funcionou. É mesmo? O que você fez? E normalmente é aí que você falou. Muito Obrigada, bom. Gal. Luiz, quer que eu siga? Eu tenho uma aqui. Vai aí, Fê. Que eu estava vibrando com a Gal falando da pesquisa, e aí a gente teve essa intercorrência de minutos elétrica. Gal, você falou da pesquisa, né? E particularmente, de novo, né? Primeiro, obrigado, né? A cabeça está fervendo aqui, sempre bom te ouvir. Prazer. Uma aula maravilhoso né? E aí a gente fica ouvindo pessoas como você do mercado e a cabeça não para aqui um segundo, né? Dupla função, tanto para a academia, estou tentando me segurar dentro do escopo da academia, mas também já estou com a cabeça fervendo com um monte de ideias para o mercado, não tem como, né? Principalmente a gente que tem essa dupla atuação, né? Você falou da pesquisa, Gal, e a gente faz um trabalho muito forte lá na FAP, mas a gente também tem esses desafios que você colocou, né? Principalmente da questão da diversidade, pela FAP ser uma faculdade de elite econômica, né? Tem um recorte econômico muito grande, muito forte, apesar dela ter um espaço de bolsas, né? É um espaço pequeno, né? Que não injeta tantos alunos para criar uma proporção, né, mais pungente nesse sentido. Mas a gente tem algumas vantagens, né, de alunos com um background, com uma formação mais forte, o que, né, supera alguns desafios que talvez outras instituições não tenham. Mas quando você está falando de pesquisa, Gal, como é que você imagina, ou o que você pensa, né, que pode ser feito para provocar isso no aluno, além de pedir tradicionalmente, né, que o aluno faça uma pesquisa, ou como é que você enxerga isso? Eu não sei, estava pensando em o que passa na sua cabeça quando você está falando de provocar os alunos a fazer pesquisa, né? Eu tenho um formatinho que eu faço lá, mas eu não vou adiantar ali, que eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião, assim, né? Se você estivesse na pele do professor ali na sala de aula da graduação, o que você pediria, ou como você pediria, só para ouvir mesmo, num brainstorm mesmo, bem livre, assim, bem... E não precisa de nenhuma formalidade, só para... Olha, eu vou te contar uma pesquisa que eu fiz recentemente. Recording. Deixa eu sair aqui do celular. Pronto, voltou aqui a energia. Vou te contar uma pesquisa que eu mesma fiz para o meu próprio consumo. Legal. É o seguinte, eu fui estudar, né, o mercado de marketing de influência
quando o pessoal da Spark me procurou, fez o convite e tal, e eu descobri coisas que não passavam na minha cabeça. Por exemplo, tem algumas tecnologias de gestão de campanha, de acompanhamento de resultado e tal. Uma delas, a gente tem 3 ferramentas SaaS, né, na Spark, 2 que são próprias e uma que a gente representa, como eu falei para vocês, que é americana. Lá fora, nos Estados Unidos, tem cases já, eu tenho cases que eu descobri, de empresas de venture capital que assinam essas ferramentas para acompanhar o desenvolvimento dessas marcas, early stage, para decidir em quais elas vão investir. E, inclusive, uma dessas marcas que é citada no case que eu tenho, virou unicórnio recentemente, depois dos investimentos que vieram dos fundos de venture capital e que foi escolhida para ser investida por conta do traqueamento em marketing de influência, em redes sociais. Inclusive, eles fazem lá uma definição que eu achei bem interessante, que é assim, como que eles avaliam, né? Quando a marca vai muito bem no patrocinado, significa que é uma marca que conhece o jogo do mercado, conhece as regras do mercado, sabe jogar. Quando ela vai muito bem no espontâneo, é a marca que sabe levantar a torcida, mantém a base de fãs quente, ativada, né? E essa marca que recebeu aí o aporte, inclusive, chama Allbirds, ela ia muito bem nas duas, tanto no patrocinado como no espontâneo. Outra coisa também que eu vi lá, as grandes consultorias, elas têm todas essas ferramentas, metodologias, na verdade, né? Metodologias de tracking de marca, e elas também fazem valuation de marca, e hoje elas recomendam cada vez mais o Always On Brand Awareness. Aí, quando você vai ver lá como é a fórmula, mais de 50% daquilo ali é rede social. Porque é onde as pessoas estão. Tanto é que tem um enunciado, até eu peguei na apresentação da PwC, o enunciado era assim, acompanhe sua marca no lugar onde o valor para ela é criado. Era o enunciado que falava o valor é criado ali, né? Na ponta, com o consumidor. Então, estudar cases, por exemplo, né? Ir atrás de cases, né? Isso é uma maneira na pesquisa, descobrir como ferramentas tecnológicas impactaram cases de comunicação, né? Porque não é só o uso, né? A tecnologia ela acaba inspirando também novas formas de comunicação. Então, eu acho que buscar cases, informações, fatos no mercado é aquilo que eu falei, né? Eles vão levantar de tudo, né? E ali tem que saber separar o joio do trigo, fazer uma avaliação, o que de fato é um case e o que não é. Então, ele já aproveita e aprende qual é a diferença de case para caso, né? O que é relevante, o que não é, o que pode ser considerado uma tendência ou um futuro, né? Coisas que vão se estabelecendo, vão mais mudar. Tem um gradiente de coisas, né? Que a gente pode misturar comunicação e tecnologia, né? Experiências, plataformas de gestão de dados. A gente pode misturar essas áreas disciplinares aí e levar a discussão para a sala de aula. Muito legal, Gal. Quer dizer, então, que os investidores estão olhando para a sua performance no LinkedIn, social media, bem antes de você mesmo saber que eles estão olhando para você, né? Interessante isso, sensacional. Coisa acontecendo nesse segmento, muita coisa. Legal, legal. Obrigado, Gal. Inspirador aqui para formular e reformular, e inventar e reinventar as formas de provocar os alunos. Obrigado mesmo, muito bom. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Gostei desse silêncio final. Eu tenho várias, mas aí a gente perde o nosso timing. Exato. Não, eu só ia reforçar, eu achei bem bacana, eu tinha um... A gente... Pode falar. Quem que está falando? A Gal, era a Gal mesmo. Oi, Gal. Eu vou entrar de novo aqui no
no celular, porque está flutuando muito. Mas espera aí só um segundinho que é rápido, tá? Não, sem problema. Aí, Se nesse Geni, tempo, pode... se nesse tempo Aí, alguém entrei. tiver, joia. Se nesse tempo alguém tiver, pensou numa pergunta, fiquem à vontade. Ela já voltou, ela já está aqui. Assim, né? Eu acho que a gente precisa... Tudo isso que eu falei aqui é um grande panorama do Brasil, né? A gente precisa até se inspirar no Brasil, no nosso próprio país, né? Com as deficiências que ele tem, mas também com a beleza da diversidade, com a beleza da comunicação, né? A maneira como a gente adere rapidamente às plataformas e quer falar e quer se comunicar e tudo mais. Então, assim, tudo que a gente sempre soube, sempre executou, continua válido. O que muda é o output, né? É a forma de fazer. Mas a forma de pensar, né? Ela continua a mesma. Os fundamentos da publicidade, da comunicação, do marketing continuam os mesmos. O que é marca, qual é o posicionamento da marca, qual é o espaço que ela ocupa, como ela se diferencia, qual é o seu repertório de linguagem, quais são as suas narrativas. Só que a gente precisa botar plataformas, tecnologia, gestão de dados nessa equação. Exato, exato. Que ótimo. Obrigado, Gal. Eu vi eu ia só complementar, eu vi um texto, na verdade, que complementa para mim a ideia do que a gente está conversando sobre a questão do mundo bunny, né? Então, mantendo a capacitação, planejamento, análise, precaução, informação, ou seja, aquilo que nós sempre fizemos e trabalhamos, mas, claro, com esse foco que você está dando, realmente uma forma de vencer isso e colocar a nossa marca aí no mercado. Mas, gente, mais alguma pergunta ou podemos fechar? Olha, então, Gal, vou agradecer. Regi também está comigo nessa empreitada. Foi um prazer enorme. É sempre muito bom contar com profissionais como você. Você sabe que nossa porta está aberta, nossa tela está aberta, né? Então, foi muito bom estar com você essa 1 hora aqui. E, gente,